E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Aline chega mais perto de ter uma vitória contra Antônio e Irene. Após ter sido humilhada pelos dois, a mocinha consegue criar um plano imbatível que promete derrubar os dois. Ela revela: "Tá tudo certo, Dr. Rodrigo. A primeira fase do plano entrou em ação e agora só falta a gente saber se os dois vão cair na nossa armadilha." Rodrigo confirma para Aline que o plano deles pode funcionar e que ele tem certeza de que as movimentações judiciais que eles fizeram já estão válidas. Tá tudo preparado e só basta o Antônio cometer um pequeno deslize que ele vai cair. O processo criminal de estelionato aberto pelo advogado Rodrigo faz com que o Antônio seja obrigado a parar todas as obras de exploração de diamantes que ele começou nas terras que eram de Aline. E o Rodrigo explica para Aline o que vai acontecer se o Antônio quebrar as regras. Rodrigo diz: "A gente já conseguiu vencer a primeira batalha, Aline. Nós conseguimos impedir judicialmente que o Antônio consiga explorar suas terras. Ele não pode fazer nada. Todo o espaço vai ficar interditado enquanto o processo estiver em andamento. Absolutamente ninguém tem autorização de mexer naquelas terras." Aline comemora. "Finalmente, eu fiquei tão preocupada que aquele desgraçado ia conseguir colocar as mãos nos diamantes. Você acha que o Antônio vai cair na nossa armadilha, doutora?" Caio, Aline e Rodrigo criaram uma armadilha. Todo esse processo vem com uma intenção de ferrar com o Antônio e deixar o La Selva louco da vida. Essa armadilha consiste em duas coisas principais que vão dar um castigo merecido no Antônio. E antes de continuar, já aperta aqui no botão inscrever-se aqui embaixo desse vídeo para você receber os vídeos de Terra e Paixão todos os dias. O Rodrigo explica para Aline que, uma vez que exista uma ordem judicial impedindo que alguém tome alguma ação, nesse caso aqui, do Antônio explorar os diamantes, a pessoa que desobedecer essa ordem vai ter que responder criminalmente. O Antônio pode ir preso se ele tentar mexer nas terras enquanto elas estão interditadas. O Rodrigo diz: "Confia em mim, Aline. O nosso plano vai dar certo e o Antônio vai se ferrar dessa vez." O rosto da Aline é tomado de esperança enquanto ela imagina a cara do Antônio nisso tudo. E a primeira parte do plano começa. Eles apenas precisam esperar porque eles têm certeza que o Antônio vai cair na armadilha que eles bolaram. Enquanto isso, na fazenda do Antônio, ele discute com a sua esposa Irene. Ele fica inconformado que logo agora que eles conseguiram as terras, eles já não vão poder explorar os diamantes por causa da ordem judicial. Mas o Antônio não consegue ficar parado, ele fica impaciente, ele tem vontade de quebrar tudo dentro da casa. Ele não aguenta ver aquelas terras paradas e chama o Vinícius porque ele precisa dar uma ordem que vai mudar tudo. Essa ordem é tudo que a Aline e o Caio precisavam para que o Antônio caísse na armadilha que eles criaram. O Antônio diz: "Ô Vinícius, não é pra você parar as explorações naquelas terras não, tá? Essa viúva aí acha que a gente vai deixar as coisas barato assim pra ela, mas ela tá muito enganada. Reúne lá toda a sua equipe e pode voltar a trabalhar e explorar de onde vocês pararam." Preocupado, o Vinícius questiona se alguma coisa ruim não pode acontecer por eles estarem infringindo uma ordem judicial. O Vinícius diz: "Eu não quero problema com a justiça não, doutor Antônio. Se a gente começar essas explorações aí, pode sobrar pra gente o problema." O Antônio refuta: "Não se preocupa nada não, só faz o seu trabalho lá que o resto eu resolvo. Ó, não ouse questionar minhas ordens não, escutou?" Com rosto de preocupação, a Irene se questiona se essa seria a melhor decisão. Ela percebe que tem alguma coisa muito errado nisso.
Parece que tem dedo da Aline, mas ela não consegue entender o que a Aline e o Caio estariam planejando nesse plano todo. A Irene então diz: meu amor, a gente precisa ter cuidado. Eu não sei exatamente o que é que essa viúva tá planejando, mas quando ela entrou com esse processo, eu sinto que ela tava com alguma segunda intenção. Olha, a gente não pode agir de cabeça quente nesse momento e eu não sei se você deveria voltar com as explorações agora. Me parece um pouco perigoso, você não acha? A Irene tenta explicar pro Antônio que já conversou com o advogado Silvério e o Silvério alertou que, caso as explorações não parem, o Antônio pode ser processado diretamente por estar desacatando uma ordem judicial. Mas ninguém consegue mudar a cabeça do Antônio. Ele é muito teimoso e está decidido a explorar as terras e nada vai pará-lo. E é justamente com a teimosia do Antônio que a Aline estava contando, e assim ele começa a cair na sua armadilha. Irene e Vinícius não estão nada felizes com a decisão. Percebendo o perigo, a Irene se encontra com o Vinícius e conversa com ele sobre achar que o marido tá enlouquecido por causa dessa ganância pelos diamantes e não tá conseguindo pensar direito. O Vinícius pergunta: mas você quer que eu prossiga mesmo com as explorações? Você sabe que eu vou fazer o que você mandar. Só o que você manda pra mim que importa, Irene. Nas garras de Irene, o Vinícius recebe a ordem de que deve continuar as explorações e mesmo com muito receio, ele decide seguir a ordem. O Vinícius volta até as terras e com a sua equipe de exploração começa a perfurar as terras novamente. A notícia se espalha rápido e chega nos ouvidos de Aline e Caio. Os dois se reúnem novamente com o Dr. Rodrigo e discutem o que vão fazer. Aline diz: a gente precisa parar esse homem agora. Se a gente não agir agora, nós não vamos conseguir colocar o nosso plano em ação para derrubar o Antônio. Chegou a hora de derrubar o império do Antônio e destruir esse maldito. Rodrigo explica: a gente vai ter que ir até um oficial e explicar o processo que está ocorrendo. Aí dessa forma vai ser bem fácil de provar que o Antônio tá descumprindo a lei e inclusive a gente pode pegar ele em flagrante porque ele tá explorando as terras agora mesmo. É o melhor cenário, gente. Nós temos que agir agora. Os três saem correndo e vão direto para a delegacia procurar pelo delegado Marino. Quando chegam, assustam o delegado e a Aline grita: Marino, você prometeu que ia fazer a coisa certa. Dessa vez, você não vai acobertar ninguém. Rodrigo toma a frente da conversa e explica: delegado, isso aqui é o documento. E, como você pode ver, deixa bem explícito que qualquer obra exploratória que aconteça nas terras que eram da Aline estão proibidas. Qualquer atividade deve ser suspensa. E a gente veio aqui denunciar porque o Antônio La Selva tá ativamente descumprindo essa ordem judicial e a consequência disso aqui deve ser mediada por você. É a sua responsabilidade, delegado. O Marino pega o papel das mãos do Rodrigo e começa a ler. Ele olha preocupado pro rosto da Aline e do Caio, porque o Marino já percebeu que dessa vez ele não vai conseguir se safar. Caio, ao perceber que o delegado tá tentando disfarçar, grita: Marino, depois de tudo que você fez pra atrapalhar as investigações da morte do Daniel, você não ousa virar a cara pro que tá acontecendo aqui agora. Você tem uma obrigação com a lei, delegado, isso vai ter que cumprir. Suando de nervoso, o delegado diz: a gente vai ter que averiguar essa situação para ver se a denúncia de vocês confere. Eu vou reunir aqui uma equipe e vou nas terras para verificar se o que vocês estão me falando é verdade. Aline e Caio se olham e ficam mais tranquilos, porque sabem que o delegado vai encontrar todas as provas das denúncias que eles estão fazendo contra o Antônio. O delegado vai até as terras da Aline para verificar o que está realmente acontecendo. Ele leva em mãos
o documento oficial que proíbe a exploração das terras. Ao chegar nas terras, o Marino se choca. Não apenas as denúncias da Aline e do Caio eram verdadeiras, mas também o Antônio criou um verdadeiro batalhão de exploração. Ele deve estar investindo uma fortuna para garantir que esses diamantes sejam extraídos de uma vez. O delegado questiona o Vinícius, que é o responsável pela exploração. Quem que deu permissão aí para vocês fazerem esse trabalho, por favor? Obviamente o delegado já sabia da resposta e o Vinícius explica. Delegado, eu estou aqui apenas trabalhando, eu e minha equipe, nós somos contratados pelo Antônio La Selva. O delegado confirma, agradece o Vinícius pela informação e sai. Nesse momento, Vinícius se vira e pega o seu celular. Ele liga para Irene e avisa. Irene, tô te ligando aqui para avisar que o delegado acabou de passar aqui. Eu tive que informar para ele que o seu marido autorizou a exploração. Eu tentei avisar vocês que não era uma boa ideia a gente voltar com essas explorações, mas agora é tarde demais, eles já sabem de tudo. O delegado vai até a casa do Antônio, mas ele soa de tão nervoso que ele tá, porque ele sabe que é muito perigoso mexer com o Antônio. O delegado e sua equipe chegam para conversar com o Antônio, então o Marino explica. Doutor Antônio, eu recebi uma denúncia que você não tá respeitando os termos judiciais que proíbem você de explorar aquelas terras, né? As terras que eram da Aline. Mas eu peguei em flagrante você descumprindo essa ordem. Eu tenho aqui o depoimento do geólogo responsável, do Vinícius, ele que estava nas terras e me informou que você era o responsável. Por causa disso, você tá preso e vai ser julgado por desacato a uma ordem judicial. O Antônio se enfurece e grita com o delegado. Como assim tô preso, Marino? Você sabe bem com quem você tá falando e vem com uma palhaçada dessa? Leva esses seus homens daqui, vai! Porém, dessa vez o delegado não volta atrás com as suas palavras e ordena que os seus homens algemem o Antônio. O Antônio fica vermelho de tanto ódio quando percebe que o Marino não vai obedecer às suas ordens. O Antônio grita. Você não ouse fazer isso comigo, delegado. Se eu for preso, eu acabo com a sua vida. Pensa bem, tô te dando a chance de voltar atrás agora. O delegado tá claramente muito preocupado, mas ele resiste e não volta atrás com a decisão. E assim o Antônio é levado para a delegacia, onde deve permanecer preso enquanto espera o julgamento e a presença do seu advogado. Aline observa enquanto o Antônio chega na delegacia algemado e com um sorriso no rosto ela recebe o Antônio. O Antônio fica uma fera quando percebe que a viúva tá ali se vangloriando dele sendo preso. Aline ri enquanto olha o Antônio sendo preso e diz: Eu sabia que você não ia se aguentar, Antônio. Espero que você aproveite aí seu tempo por trás das grades, que é onde você merece estar. Por tudo que você já fez. Eu espero que você fique aí preso por um bom tempo. Furioso, Antônio rebate. Você não tem amor à própria vida, não? Você tem noção do que você tá fazendo aqui agora? Se você já me tinha como seu inimigo antes, espera agora pra ver o que eu vou fazer com você. E a Aline grita. Eu não tenho medo das suas ameaças não, Antônio. Olha tudo que você já tentou fazer pra me derrubar e eu tô aqui, em pé. Não vai ser agora que você vai conseguir. E ó, eu vou recuperar tudo que é meu e eu vou mostrar pra você que com trabalho duro a gente vence também. Caio escuta preocupado a briga, porque sabe que as ameaças do seu pai são sérias. O Antônio não vai tolerar saber que a Aline ficou rindo da cara dele. Mas por um lado, Caio também fica aliviado e comemora, sabendo que o plano deles funcionou e de fato o Antônio caiu na armadilha que eles tanto queriam. Eles sabiam que o Antônio não ia se aguentar e ia descumprir as ordens. Por causa disso ele foi preso, tudo uma armadilha que a Aline e o Caio pensaram quando abriram o processo. Mas eles brincaram com o fogo, porque por causa disso, agora o Antônio prepara algo horrível e o delegado percebe o que está acontecendo. Ele chega para conversar com a Aline e Caio e alerta os dois.
A gente conseguiu prender o Antônio em flagrante, mas vocês dois sabem muito bem que o Antônio não vai ficar aqui por trás dessas grades. E agora a gente conseguiu deixar esse homem realmente irritado. O Marino ainda revela. Ele ameaçou você agora aqui, Aline, mas ele também falou um monte de coisa pra mim. E ó, eu tô realmente preocupado que agora o Antônio vai sair de controle. Eu não sei mesmo se foi uma boa ideia a gente mexer com ele desse jeito não. Aline tenta acalmar o delegado. Você fez uma coisa boa, delegado. Dá pra ver que você tá tentando fazer a coisa certa. E olha, a gente não pode abaixar a cabeça pro Antônio não. Já faz tempo demais que ele consegue tudo o que ele quer. Chegou a hora da gente se levantar contra esse tirano. Os dois concordam que foi o certo a se fazer, porém realmente eles deveriam ter tomado mais cuidado. A Irene corre para encontrar com o advogado Silvério e pede para que ele resolva a situação do seu marido porque ela não pode tolerar que o Antônio continue preso. Ela diz: Doutor Silvério, faz alguma coisa e tira meu marido dessa prisão agora mesmo. Eu não me importo, faz qualquer coisa, mas tira ele de lá agora. O Silvério se assusta e pergunta: mas o que aconteceu, dona Irene? E ela conta. O Antônio não se aguentou, Silvério. Ele resolveu voltar com as explorações e ele foi denunciado. Aí não teve o que fazer. O delegado Marino levou ele preso. Mas o Silvério pergunta: mas o Marino não trabalhava com vocês? Ele não era meio que parceiro de vocês aí? Irene se irrita e diz: não quero pergunta, Silvério. Sim, eu não sei porque o Marino fez isso, mas precisamos tirar o Antônio da prisão agora. Faz o que for preciso, mas tira o Antônio de lá. O Silvério concorda com a cabeça e começa a trabalhar numa forma de tirar o Dr. Antônio da prisão o mais rápido possível. Me conta aqui o que você achou do que a Aline fez com o Dr. Antônio. Me conta aqui nos comentários e também aperta no botão em inscrever-se para você receber as notícias de Terra e Paixão todos os dias. Também deixa o gostei aqui no vídeo e vamos torcer para que o Antônio se ferre de vez porque ele tá precisando aprender uma lição dos nossos mocinhos.